Muito bem, meus irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, dando continuidade à sequência da série cujo título é Livres em Cristo, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, na mensagem passada, que foi no domingo retrasado, nós vimos os versos, dos versos 1 a 5, Gálatas 3, de 1 a 5, nós vamos dar continuidade agora a partir do verso 6, até o versículo de número 14. Eu quero fazer a leitura, meus irmãos, e peço que todos acompanhem com bastante atenção. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 6 até o verso 14, nos diz assim as Santas Escrituras. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós, assim como rogamos em favor dos pequeninos ainda há pouco, pedimos-te que fales também ao nosso coração, que apliques ao nosso coração as tuas santas instruções. Senhor, nós precisamos ser instruídos pelo Senhor. Nós precisamos, ó Deus, compreender a tua palavra, precisamos guardá-la no coração e precisamos praticá-la. Ajuda-nos, ó Deus, a começar fazendo-nos entender a tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, de forma que possamos não apenas ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que nada, ó Pai, venha nos atrapalhar de prestarmos atenção agora na exposição das Tuas Escrituras, e que o Senhor me ajude, ó Deus, para que eu não atrapalhe, ó Deus, dos meus irmãos entenderem a Tua palavra, mas que pela Tua graça e misericórdia eu possa expor de forma clara, de forma objetiva, de forma fiel a Tua palavra. Por Cristo oramos gratos. Amém. Eu me lembro, irmãos queridos, que 2012, 2013, saiu uma pesquisa que informava que o número de religiões no mundo havia ultrapassado 10 mil. A partir de 2012 e 2013, haviam mais de 10 mil religiões no mundo. Hoje, eu não sei qual o número exato de religiões que existem no mundo, mas há cerca de 5 anos atrás já havia passado de 10 mil. No entanto, nós podemos dizer que só existem 2 tipos de religiões no mundo. Só existem 2 sistemas de salvação do mundo. O primeiro, é o sistema em que as pessoas tentam se salvar por aquilo que elas são, e por aquilo que elas fazem. Esse é o primeiro sistema de salvação, é um tipo de religião. As pessoas tentam se salvar por aquilo que elas são, por aquilo que elas fazem. Esse é o primeiro tipo. O segundo é aquele em que as pessoas são salvas pelo que Jesus fez. O segundo é aquele pelo qual as pessoas são salvas pelo que Jesus fez. Neste último sistema de salvação, estas pessoas esperam o perdão e a misericórdia de Deus, não baseadas em si mesmas, nos seus méritos,
nas suas obras, não, de forma alguma, mas na misericórdia de Deus lá na cruz do Calvário, em Jesus. E aqueles que buscam a salvação pelo que Jesus fez. É interessante notar, queridos, que nós temos, nesta exposição da Epístola aos Gálatas, nós temos visto que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola porque os cristãos da região da Galácia, eles haviam aprendido sobre esse segundo tipo de religião, sobre essa segunda forma da salvação, que é a salvação pela graça, a salvação pela fé em Jesus Cristo, a salvação não pelos méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. O apóstolo Paulo havia passado na região da Galácia e plantado igrejas ali, e havia ensinado aqueles irmãos sobre a salvação única e exclusivamente através de Cristo. O tempo passou, e aí, então, um grupo de falsos mestres judaizantes visitaram aquelas igrejas, como nós temos falado aqui, e eles, então, falaram sobre o primeiro sistema de salvação. Eles disseram assim, ok, vocês creem em Jesus Cristo, que bom, isso é muito bom, mas não é suficiente. A fé em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação, segundo eles. Eles ensinaram acerca da necessidade da circuncisão, da necessidade que aqueles cristãos tinham de observar o calendário judaico, das festas judaicas, da dieta judaica, a necessidade de observar a lei de Moisés. Então eles ensinaram, olha, o que vocês aprenderam está incompleto. Vocês precisam cumprir determinadas coisas. Vocês precisam se tornar judeus também para que vocês possam ter a salvação. Isso, meus irmãos, equivale a dizer, vocês precisam de obras para que vocês sejam salvos. Quando o apóstolo Paulo fica sabendo disso, ao perceber que aqueles cristãos estavam aderindo ao sistema de salvação pelas obras e que estavam com isso abandonando o evangelho genuíno, o apóstolo Paulo escreve essa epístola. E nós começamos a ver na mensagem passada, olhando no início do capítulo 3, que Paulo, indignado, Paulo atônito, ele diz assim, ó Gálatas insensatos, tolos, sem sabedoria, porque aqueles irmãos nossos do passado estavam passando do verdadeiro evangelho da graça, que conduz à vida eterna, para um evangelho não verdadeiro de obras, que conduz a maldição, a ponto de Paulo dizer que seja anátema aquele que pregar um falso evangelho, aquele que pregar um outro evangelho. E então, meus irmãos, nós vimos que Paulo vai trazer aqui, nos versos 1 a 5, Paulo fez 5 perguntas aos Gálatas a respeito, levando-os a considerar acerca da experiência deles no início da vida cristã. Com qual objetivo? Paulo tinha o objetivo de trazê-los de volta à sensatez, de trazê-los de volta ao Evangelho de Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, na passagem que nós lemos hoje, dos versos 6 a 14, nós vemos que Paulo continua com este propósito, o propósito de trazê-los de volta à sensatez ao Evangelho de Cristo. Depois do apóstolo Paulo, então, fazer aqueles nossos irmãos da Galácia do passado considerarem acerca do seu início da vida cristã, agora Paulo traz à memória deles Abraão. Paulo passa a considerar sobre Abraão, Paulo passa a considerar que a salvação nunca foi pelas obras, a salvação sempre foi pela fé. Paulo passa, meus irmãos, a considerar sobre o fato de que é impossível alguém ser salvo pela lei. E é sobre isso, meus irmãos, que nós veremos nesta noite pela graça de Deus. Em primeiro lugar, aprendemos, queridos, ao observarmos os versos 6 a 9, que a salvação sempre foi pela fé em Cristo Jesus. A salvação nunca foi mediante a lei, as obras. É curioso, eu já ouvi isso algumas vezes, e creio que no início da minha vida cristã, eu creio que eu pensei que fosse assim. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras, pela obediência à lei. Mas no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. Era engano, nunca foi pelas obras, nunca foi pela lei, sempre foi pela graça. Observemos, meus irmãos, o que escreve o apóstolo Paulo no verso de número 6. Diz ele, é o caso de Abraão,
que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Vejam, irmãos, nosso querido irmão apóstolo Paulo quer agora que paremos e meditemos no que aconteceu a Abraão. Se você acha que Abraão foi salvo porque foi uma pessoa muito boa, muito correta, aliás, Abraão é citado lá no capítulo chamado dos heróis da fé, né, na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus 11, e alguns creem, olha, está vendo, Abraão deve ter sido salvo porque ele creu em Deus, então pela fé dele foi uma fé meritória. Não, não foi uma fé meritória, foi uma fé no Messias que viria. Então não pensemos que o nosso irmão Abraão foi salvo porque era uma pessoa muito boa e obediente. Aliás, Deus não deixou de registrar o pecado de Abraão. Nem mesmo, meus irmãos, nenhum dos patriarcas, nem mesmo Isaac, nem Jacó, nenhum deles. José não foi salvo porque era uma pessoa perfeita. Moisés não foi salvo porque era uma pessoa perfeita. Nenhum dos chamados heróis da fé que nós vemos lá em Hebreus 11 foi salvo por causa da sua obediência irrestrita, porque todos eles eram pecadores e falharam. Ao observarmos as personagens do Antigo Testamento, não podemos apontar e dizer que pessoas que foram boas e perfeitas e por isso foram salvas. Nenhum deles foi salvo por causa através das suas obras, mas todos foram salvos pela fé no Messias que viria, salvos pela graça do nosso Deus. Então, Paulo diz, é o caso de Abraão que creu. Parece estranha até essa conexão com o versículo 5. Na verdade, porém, como disse Timothy Keller no seu comentário bíblico, aqui está um golpe de mestre. Lembre-se, Paulo está apresentando sua réplica às alegações dos mestres judaizantes que disseram o seguinte, que ensinaram o seguinte: olha, é ótimo que você tenha fé em Cristo Jesus. Agora, para continuar sendo aceitável a Deus, vocês precisam viver como judeus. E quem é o pai dos judeus? Vejam que interessante, Paulo vai falar acerca daquele que é considerado o pai dos judeus. Paulo traz aqui, no seu arrazoado, a figura de Abraão. Então, o povo de Israel começou quando Deus prometeu a seu ancestral Abraão que faria de seus descendentes uma grande nação. Os irmãos se lembram do texto lá de Gênesis 12, versos 1 a 3, que faria de seus descendentes uma grande nação, vivendo em uma terra dada e abençoada por Deus. Paulo traz à mente daqueles nossos irmãos lá da Galácia que tinham sido influenciados pelos mestres judaizantes, dizendo que eles precisavam viver como judeus, que o pai dos judeus, Abraão, não fora salvo através da lei, e sim pela fé, pela fé. Neste ponto, Paulo então convoca Abraão como testemunha de seu argumento. Parem e pensem em Abraão. É como se Paulo estivesse dizendo para eles isso. Agora pensem um pouco a respeito de Abraão. Ele diz aos cristãos gentios, porque o ancestral dos judeus lhe mostrará que vocês foram de fato seduzidos, como ele diz lá no verso 1, né, fascinados pelos mestres judaizantes. Por quê? Porque ao olharmos para Abraão, vemos um homem que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído, lhe foi imputado como justiça, diz aqui o versículo 6. Então, o mais importante acerca de Abraão, meus irmãos, é o fato de ele ter sido um homem de fé, como vai dizer também o apóstolo Paulo no versículo de número 9. Um dos argumentos, então, dos judeus em defesa da ideia da salvação pelas obras era de que Abraão, o pai da nação judaica, o amigo de Deus, era alguém que tinha conhecimento da lei. Contudo, Paulo vai dizer no verso de número 6, não foi por causa disso. Abraão, meus irmãos, quando nós consideramos sobre a história de Abraão, ele se chamava Abrão. Era um homem que não era um homem perfeito, certamente longe disso, porque Abrão, conforme as Escrituras nos relatam, ele vivia numa cidade chamada Ur dos caldeus. Não diferente dos demais caldeus, era alguém que vivia na idolatria. Deus não olhou e disse assim, eu vou escolher esse homem, porque esse homem é um homem muito bom. Eu vou fazer dele pai de uma numerosa nação porque ele merece, não.
Era um homem que não tinha nada de especial quando pensamos em relação às demais pessoas. Não era um homem perfeito, não era um homem merecedor, era um homem de um povo imperfeito, habitava numa terra imperfeita, de um povo idólatra e que certamente cometia pecados, sem dúvida alguma. Então, Deus resolveu escolher aquele homem. Assim como Deus resolveu nos escolher, sendo nós pessoas imerecedoras, pecadoras, pessoas indignas. Nesse versículo, o apóstolo Paulo, então, está se referindo ao episódio em que Deus levou Abraão à noite para um descampado. E Deus, então, disse para Abraão, Abraão, olha para o céu. Devia estar uma noite bonita. Naquela época, não havia poluição como hoje. Um céu estrelado. Abraão olha, então, para o céu. Né? E Deus mandou que ele olhasse para o céu e lhe prometeu tantos filhos quanto as estrelas que conseguia ver. E sabe o que a Bíblia diz? Que Abraão creu nesta promessa de Deus. Como nós lemos lá em Gênesis 15, 6, diz, Abraão creu no Senhor e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Sabe o que essa frase significa? Essa frase, meus irmãos, significa que, mediante sua resposta de fé, Deus passou a considerar Abraão um homem justo. Deus não escolheu Abraão porque ele era justo. Deus escolheu Abraão. E como nós cantamos ainda há pouco, salvos pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de vós, é dom de Deus. É a graça de Deus em todas as épocas, em todas as Escrituras. Não há um ponto da Escritura que a gente possa apontar e dizer, não, olha que é o homem conseguindo alcançar a Deus, conseguindo alcançar o favor de Deus por causa dos seus méritos. Não, nunca foi e nunca será. Somente um alcançou o favor de Deus por causa dos seus méritos, Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei, de forma completa, de forma perfeita, de forma cabal. Abraão, então, meus irmãos, por causa da fé, isso também veio de Deus, Abraão creu na promessa de Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Deus passou a considerar Abraão um homem justo, Deus passou a aceitar Abraão como uma pessoa justa. Não que o patriarca tenha sido transformado naquele instante em uma pessoa perfeita, sem pecado, mas a partir daquele momento, a ideia é essa, Deus passou a considerá-lo salvo, perdoado, alguém, queridos irmãos, aceito incondicionalmente. Foi, queridos, essa, por assim dizer, a conversão de Abraão. A atribuição aqui de justiça, o ser considerado justo, é a questão mais importante da Bíblia, sem dúvida alguma, e de qualquer religião. Como nós, pecadores, que temos tantos defeitos, como uma pessoa como eu e você, como pessoas como nós, imperfeitas, indignas, imerecedoras, com tantos defeitos e que erram tanto, podemos ser aceitos por um Deus perfeito? Como pessoas como nós podem ser aceitas por um Deus santo, por um Deus que nunca erra? Como é possível isso, meus irmãos? Como é possível que Deus nos receba como amigos? Ou mais importante ainda, como é possível que Deus nos receba como filhos? Como isso é possível? Certamente não é pela nossa obediência. Certamente, meus irmãos, não é pela nossa perfeição de forma alguma. Ele nos imputa as mesmas qualidades que exige de nós. Ou seja, meus queridos irmãos, Ele nos faz uma exigência e nos concede aquilo que está pedindo, exigindo. E como que Deus faz isso? Como é que Deus faz uma exigência de perfeição e concede a nós aquilo que Ele está exigindo? Ele faz isso em nossa vida quando cremos em Suas promessas, quando cremos em Sua palavra, quando, como Abraão, acreditamos que Deus abençoará todas as nações da terra por meio dos descendentes de Jesus. Você já creu nas promessas de Deus? Você já creu que em Jesus Cristo há perdão de pecados e salvação? Vejam, meus irmãos, nós não estamos falando de uma fé meramente de alguém que crê que Deus exista.
Até os demônios sabem que Deus existe. É uma fé, meus irmãos, que não apenas considera a existência de Deus, mas é uma fé que nos leva a crer nas promessas de Deus, na promessa de salvação através do Messias que veio, na promessa de salvação através de Jesus Cristo. Então, com esse exemplo, Paulo está argumentando o seguinte: os judeus alegam que são filhos de Abraão, e os judeus, eles tinham um orgulho. Eles receberam a lei. É interessante que a lei veio ao povo judeu cerca de 430, depende de como é feita a contagem. Alguns dizem que foram 430 anos após Deus chamar Abraão, outros dizem 450 anos. Então, cerca de 450 anos depois que o povo de Deus, após ser liberto por Deus do Egito, Deus usando a vida de Moisés, foi que o povo recebeu as tábuas da lei. E então, 450 anos depois que Deus chama Abraão, que Deus forma um povo, e aí o povo recebe a lei. E o povo deveria pensar assim: olha, nós nunca fomos salvos pelo cumprimento da lei, Abraão não foi salvo pelo cumprimento da lei. Mas o tempo vai passando, eles começam a acreditar que eles eram um povo especial, porque receberam uma lei e que eles tinham condições de cumprir aquela lei. Nos dias de Jesus, o legalismo era tão grande que, além os fariseus já tinham uma série de outras leis. Por exemplo, havia a lei de guardar, separar um dia para o Senhor, o dia de descanso, o Shabat, e já havia a lei de que a pessoa não podia nesse dia caminhar acima de tantos quilômetros. Uma série de novas leis, uma série de... E por isso que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. A pessoa olhava para aquele sistema todo de leis, não sei quantas mil leis, e dizia assim: não é possível. E foi a mesma conclusão de Lutero: não é possível ser salvo, eu não consigo, eu não posso, eu nunca vou conseguir. E de fato nenhum de nós vai conseguir. Mas interessantemente e tristemente, o povo judeu passou a acreditar nisso. Nós vamos conseguir, nós vamos cumprir a lei, nós merecemos a salvação porque somos cumpridores da lei. Não. Queridos irmãos, não, ele foi aceito, Abraão foi aceito, não por causa dos sacrifícios, ele foi aceito porque creu na palavra de Deus, que lhe havia prometido uma multidão de descendentes, quando ele, aos 100 anos, não tinha sequer um filho, e era casado com uma mulher que já era idosa e que era estéril. Abraão creu na promessa de Deus. Mas contra toda esperança, então Abraão creu. O que é isso, meus irmãos? É fé. Eu não tenho dúvida alguma que não foi merecimento dele e que essa fé também foi fruto da graça de Deus na vida daquele homem. Não é diferente hoje, porque, queridos, crer em Cristo em nossa época envolve as mesmas dificuldades que Abraão teve. O povo de Deus no Antigo Testamento, eles não eram salvos por outro meio, senão pela fé que eles tinham no Messias que viria. Eles não viram a Cristo, eles não contemplaram a Cristo, mas eles creram naquele que viria. O autor aos Hebreus, ao se referir acerca de Moisés, diz que Moisés, ele contemplava aquele que é invisível. Eles então tinham fé no Cristo que viria. E, queridos irmãos, nós cremos no Cristo que veio, porque nós não vimos a Cristo. A nossa fé é no Messias que veio e que voltará. Isso também requer de nós fé. Somos conclamados a crer num Cristo que não vimos, que nos é apresentado como alguém que morreu pelos nossos pecados e que alguém que ressuscitou, mas nem presenciamos sua crucificação, nós não presenciamos a sua ressurreição. E a despeito de muitas vozes que dizem que esta história nunca aconteceu, que Jesus é apenas fruto da imaginação, que é uma história inventada, nós cremos sim no Cristo histórico, nós cremos no Cristo bíblico, nós cremos naquele que é o Messias, o Cristo, Filho de Deus, que veio e que voltará para nos levar. Nós cremos de todo o coração, a ponto de ansiarmos e clamarmos: Maranata, ó vem, Senhor Jesus. Então é o mesmo caminho da fé, é a mesma fé pela qual Abraão foi aceito por Deus. Em primeiro lugar, queridos, nós aprendemos que Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Nós não podemos ter dúvida disso. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Veja comigo o verso de número 7.
o que nos diz o apóstolo Paulo. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. A afirmação de Paulo pressupõe o questionamento a respeito de quem seriam os verdadeiros filhos de Abraão, o verdadeiro povo de Deus. Ao que Paulo responde dessa maneira: saibam isso, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Os judeus, eles batiam no peito de forma orgulhosa, dizendo: nós somos filhos de Abraão. E eles conheciam a promessa de Deus, que Deus havia feito para Abraão. Os judeus, além da descendência física de Abraão, eles eram descendentes étnicos, físicos de Abraão, eles alegavam mais. Eles mereciam as bênçãos de Deus, a salvação, todas as promessas, porque eles eram descendentes de Abraão, etnicamente, fisicamente, e mais, eles conheciam a lei e eles traziam no corpo o sinal da circuncisão. Eles eram circuncidados no 8º dia de vida e por isso eles não tinham dúvidas de que eram o verdadeiro povo de Deus. Eles eram os filhos de Abraão, eles se referiam a Abraão como pai Abraão. Dessa forma, diante dessa postura, Paulo aqui dá uma resposta, ele retruca dizendo: não, vocês não são descendentes de Abraão, vocês até são descendentes físicos de Abraão, mas o povo de Deus não é uma raça, o povo de Deus não é constituído por uma etnia, o povo de Deus não é constituído por um grupo étnico, não, é um povo espiritual. É interessante, bonito, emocionante ler as palavras de Pedro, o mesmo Pedro que teve dificuldades em entender isso. O Pedro judeuzão, que acreditava que os gentios eram impuros. Foi preciso Deus dar uma visão a ele daquele lençol com animais e Deus dizer: mata e come. E Pedro diz assim: não, eu nunca comi carne sacrificada, eu nunca comi carnes de animais assim. E Deus diz assim: não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Aí Pedro vai compreender que Deus não estava falando de alimento de animais, Deus estava falando de pessoas. E Pedro, escrevendo aos cristãos, ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real. Olha o que Pedro diz, não para o povo judeu, mas para a igreja de Cristo: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é o que Paulo está dizendo: vocês se consideram filhos de Deus porque são descendência física de Abraão, mas não, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé como Abraão. De fato, queridos, se alguém é judeu, descendente físico de Abraão, mas não tem a mesma fé do patriarca, que a tem, é mais filho de Abraão que ele. No dia do juízo, meus queridos, ninguém fará teste de DNA para saber quem tem sangue judeu, né, correndo nas veias, não. Dr. Augusto Nicodemos, no seu comentário bíblico, escreve interessantemente: o que vai contar é se a pessoa teve a mesma fé que o patriarca Abraão no dia do juízo. Não é qual é a sua etnia, qual é a sua a descendência étnica, não é se você é judeu, não é se você é brasileiro, é se você creu em Cristo Jesus, se você pela fé. E é interessante lembrarmos do que João escreve: veio para o que era seu, mas os seus, o próprio povo judeu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus, pela fé naquele que é o nosso Senhor e amado Salvador. Meus queridos irmãos, o que vai contar então é se a pessoa teve a mesma fé que o patriarca Abraão, e é isso que vai fazer toda a diferença. Paulo vai dizer que os da fé, vejam novamente o verso de número 7. Saber, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Dr. Nicodemos escreve mais no seu comentário, ele diz que no meio evangélico, isso é interessante para notarmos, no meio evangélico ainda persiste a ideia de que Deus tem dois povos: os judeus, que de alguma forma estranha e misteriosa ainda são povo dele. Eu lembro, alguns anos atrás, Israel entrou em guerra contra um outro país, né? E, pelo que eu me lembro, era de forma injusta.
E alguns já se levantaram, pastores, crentes, dizendo, vamos orar por Israel, o povo de Deus está em conflito, Deus precisa... Não, quem diz que Israel é o povo de Deus? O Israel de Deus hoje é a igreja de Jesus Cristo. Então, no meio evangélico ainda persiste aquela ideia de Israel étnico ser o povo de Deus. E é por isso que algumas igrejas ainda mantêm aquela ideia do candelabro, do chofar, elementos do judaísmo, e ficam orando por Israel. Não, meus irmãos, não estou dizendo que não devamos orar pelos povos, pelos demais povos, mas nós precisamos tirar da mente a ideia de que o povo judeu continua sendo o povo de Deus. Eles negaram a Cristo, eles negam a Cristo até hoje, eles não reconhecem Cristo como Messias, como aquele que foi enviado, como aquele que morreu em nosso lugar. Eles interpretam Isaías 53, dizendo que o servo sofredor é Israel, e não é o Cristo que veio. Meus irmãos, não, segundo essa crença, Israel ainda é a nação predileta de Deus, a descendência de Abraão. Deus tem um plano especial para Israel. Não, meus irmãos, nós não cremos nisso. É bem difícil aceitarmos essa ideia de que Deus tem dois povos, um terreno e outro espiritual, especialmente conhecendo a afirmação de Paulo aos Gálatas: os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Deus tem apenas um povo. O povo de Deus não é mais uma nação, e sim aqueles que creem como Abraão creu. A pergunta que eu faço para você: você creu como Abraão creu? Você crê como Abraão creu? Você crê nas promessas de Deus? Você crê, assim como Abraão creu no Messias que viria, e aqueles que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos pela fé no Messias que viria? A pergunta que eu faço para você é: você já creu no Messias que veio? Você já depositou toda a sua fé, toda a sua esperança, toda a sua confiança, não em você mesmo, mas somente em Cristo? Esta é a pergunta que fica para todos nós. O povo de Deus não é mais uma nação, e sim aqueles que creem como Abraão creu. Abraão, é interessante, eu me lembro na minha infância de um cântico que dizia assim: pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Mas por quê? Quem é pai Abraão? Eu fui estudar, falei, mas eu não sou judeu. Mas sim, nós podemos dizer que somos descendentes de Abraão pela fé. Quando nós consagramos nossos filhos a Deus através do batismo, é nessa mesma fé. Nós somos filhos pela fé de Abraão, filhos da aliança, povo da aliança. E o mesmo Deus que prometeu ser o Deus de Abraão e da sua descendência é o nosso Deus e Deus dos nossos filhos. Louvado seja o nosso Deus por a sua maravilhosa graça. Irmãos queridos, nós aprendemos então que a salvação sempre foi pela fé e jamais pelas obras. Abraão já sabia da descendência espiritual. Veja o que diz o verso de número 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Olha que coisa maravilhosa. Você sabia que o Evangelho havia sido pré-anunciado a Abraão? Diz Paulo que sim. Aliás, desde Gênesis 3,15 nós temos o Evangelho anunciado. Gênesis 3,15, o proto-evangelho, o primeiro evangelho, Deus falando do descendente da mulher, que iria ferir a cabeça da serpente, iria esmagar a cabeça da serpente. Nós podemos olhar para o Antigo Testamento e ver Jesus ali. Nós podemos olhar para todos os livros da Bíblia, do Antigo Testamento, e ver Jesus ali. A salvação sendo anunciada, mas não através de sacrifícios de animais, mas apontando para o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. Abraão sabia disso. Como nós vemos aqui no verso de número 8, no dia em que Deus apareceu a Abraão, e ele disse assim: sai da tua casa, sai da tua parentela, né, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Quando Deus diz assim: e todas as famílias da terra serão benditas por meio de ti, Deus já havia anunciado o Evangelho a Abraão. Alguém pode perguntar, mas de que maneira Deus havia anunciado o Evangelho a Abraão, e de que maneira Abraão abençoaria todos os povos? Por meio de seu descendente. De quem a Bíblia está falando? Sobre quem Deus estava falando? Jesus Cristo. Aquele mesmo que quando Deus fala para Davi,
do que nunca faltaria, rei na descendência de Davi, sobre um reinado eterno, Deus não estava falando de Davi, Deus estava falando de Jesus Cristo, aquele que reinará para todo o sempre. O Evangelho já estava, meus irmãos, assim, presente nas expressões de ti, que se refere a Cristo. Todas as nações serão benditas por meio de ti, ou seja, por um descendente que viria de Abraão, Jesus Cristo. Jesus está presente nessa promessa de Deus a Abraão. É importante também notar como Paulo se refere à Escritura no versículo 8. A Escritura, prevendo, ele vai dizer o que depois anunciou. Do modo que escreve, ele equipara a Escritura ao próprio Deus falando, e de fato, meus irmãos, por ser inspirada por Deus, o que a Bíblia fala equivale ao próprio Deus, né? A fala do próprio Deus. Queridos, a salvação nunca foi pelas obras. A salvação sempre foi pela fé. Em segundo e último lugar, meus irmãos, nós aprendemos aqui, além do fato de que a salvação sempre foi pela fé, é que a lei, ela não salva. Guarde isso, aprenda isso, não tenha nenhuma dúvida a respeito disso. Sabe por quê? Porque, vez ou outra, na sua mente vai vir o seguinte pensamento: olha, Deus não deve estar tão satisfeito assim com você, não. Olha, será que você não perdeu a salvação? Olha, será que você é salvo sendo uma pessoa imperfeita? Será que você não tem que se esforçar mais para merecer a salvação? Será que você não precisa se esforçar mais para pagar o preço? Cuidado com isso. Aprenda que a lei não salva. Vamos olhar aqui, meus irmãos, a partir do versículo de número 10. No verso de número 10, nós aprendemos que a lei põe todos debaixo da maldição. Sabe qual é o resultado de alguém tentar obter a salvação pela lei, pelas obras? Maldição, frustração e condenação eterna. Vamos ler juntos, irmãos, o verso de número 10? Leiamos. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Queridos irmãos, depois de vermos no verso 10 que os da fé são abençoados como o crente Abraão, os da fé recebem o quê? Qual é o resultado, meus irmãos, daqueles que são da fé? Qual é? Bênção. Qual é o resultado daqueles que tentam viver pela lei? Maldição. É o que diz aqui o versículo de número 10. A maldição. Os 4 argumentos usados por Paulo, irmãos, no trecho que estamos estudando nesse capítulo, estão baseados em passagens do Antigo Testamento. Os irmãos já devem ter percebido isso, o que é no mínimo interessante. No combate à doutrina dos judaizantes, o que o apóstolo Paulo faz? Ele vai citar a própria lei, que põe sob maldição todos os que quiserem ser salvos por meio dela. Queridos irmãos, sabe o que a lei de Deus exige? A lei de Deus não exige que você procure se esforçar um pouco. Quem sabe, se você melhorar um pouquinho, está tudo bem. Deus não rebaixa o seu padrão de santidade perfeita. A lei de Deus exige nada mais, nada menos do que perfeição. A lei de Deus, meus irmãos, não tolera qualquer indício, resquício de pecado. A lei de Deus, meus irmãos, exige perfeição, obediência perfeita, santidade completa. Então, queridos, no combate à doutrina dos judaizantes, o apóstolo Paulo cita a própria lei, que põe sob maldição todos que quiserem se salvar por meio dela. É como se Paulo estivesse respondendo diretamente a eles. E Paulo estivesse dizendo assim: vocês, judeus, estão querendo se colocar acima dos gentios, achando que, porque não observam a lei, mas ela mesmo diz que a salvação é pela fé, e quem vive para obedecer-lhe os preceitos está debaixo da maldição. A salvação é pela fé. Paulo está dizendo assim: quem tentar viver pela lei, quem tentar ser salvo pela lei, o resultado é maldição. Paulo cita aqui Deuteronômio 27, né, a ordem de Deus a Moisés. Paulo faz aqui essa citação: maldito
todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Está lá no versículo 26, né, Deuteronômio 27:15, maldito o homem que fizer imagem esculpida, abominação ao Senhor, e depois no verso de número 26, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para cumprir. Queridos irmãos, verdade é que ninguém pode ser salvo no cumprimento da lei, porque nós não conseguimos, e o resultado é maldição. O que é que você quer para a sua vida? Bênção ou maldição? O que de fato você quer para a sua vida? A salvação, que é única e exclusivamente pela graça, ou tentar alcançar o favor de Deus, a salvação, pelo seu esforço? Eu vou repetir, é o que a Bíblia está dizendo. O resultado de uma vida que procura se achegar a Deus, alcançar o favor de Deus, alcançar a salvação, alcançar as bênçãos de Deus pela obediência da lei, é maldição, porque nós não vamos cumprir a lei. Sabe o que vai gerar em nós? Aquilo que gerou em Lutero. Lutero se autoflagelava, tentando alcançar ao favor de Deus, alcançar a salvação. Lutero se angustiava, Lutero vivia em profunda angústia, porque ele não conseguia, ele tentava e ele se esforçava, e os esforços de Lutero eram intensos, mas ele chegava no final e percebia que ele não conseguia viver de forma perfeita. É assim que vivem aqueles que tentam alcançar a salvação, ou mesmo, eu tenho falado sobre isso, aqueles nossos irmãos verdadeiramente que servem ao Senhor, mas que estão com medo de perder a salvação e se esforçam e se angustiam, porque eles sabem que eles não são perfeitos, e eles ficam com medo e frustrados: será que eu perdi a salvação? O resultado disso é maldição, no sentido dessa angústia, dessa frustração, e no sentido de que aquele que tentar alcançar a salvação pelas obras e não pela fé em Cristo, não alcançará a salvação, mas a maldição. Então, nós aprendemos também, queridos, ao olhar para o verso de número 11, que ninguém também é justificado pela lei. A pessoa não somente recebe como resultado a maldição, como ela também não consegue ser justificada pela lei. O segundo argumento de Paulo, encontrado no verso 11, vejam comigo, verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Até é possível alguém ser justificado diante dos homens, porque o ser humano, ele não tem poder de sondar o nosso coração. O ser humano não tem poder de conseguir enxergar o que vai dentro do nosso coração. E às vezes os outros olham e falam assim: não, é uma pessoa muito boa mesmo. Essa pessoa é merecedora, ela é perfeita, né? Porque ele não conhece o coração. Quem, por exemplo, olhar para mim e achar que eu sou uma pessoa muito boa e perfeita é porque não me conhece mesmo. Queridos irmãos, há exemplos de pessoas que parecem justas aos nossos olhos, são íntegras. Você convive com elas, elas não mentem, são honestas, são dedicadas à família, são maridos fiéis, esposas fiéis, são pais dedicados e tudo mais. Mas como poderíamos, de fato, justificar essas pessoas diante de Deus com base naquilo que apenas vemos externamente? Queridos irmãos, não conhecemos o coração das pessoas, não sabemos o que passa na mente delas, nós sabemos o que passa na nossa mente. Eu não sei se você conseguiria não ficar envergonhado sabendo o que passa na sua própria mente. Só Deus pode nos justificar, porque Ele nos conhece perfeitamente em qualquer situação. É por isso que Paulo diz: é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Não se trata, irmãos, de sermos justificados diante dos homens, não se trata de parecermos bons, né, ou termos certa moralidade, mas sim como nós somos vistos por Deus. E como é que você é visto por Deus? Se depender do seu merecimento, como você é visto por Deus? Se o Senhor observar iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas o salmista diz: contigo, porém, está o perdão para que te temam. O maravilhoso na doutrina da justificação pela fé é que somos justificados mediante a fé em Cristo. E agora Deus nos vê através de Cristo. Deus nos vê perfeitos, não porque nós não pecamos, mas porque Deus nos vê através de Cristo. O que é que nós cantamos há pouco? Sou livre da culpa do pecado.
né? Fui livre da culpa do pecado. Sou livre do poder do pecado. Nenhum de nós precisa ser escravo do pecado. Há sempre auxílio para vencermos a tentação no fortalecimento em Cristo. E da presença do pecado livre serei. Um dia nós seremos livres da presença do pecado. Salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Nós somos salvos. E a salvação não vem de nós, é dom de Deus. Então Deus nos vê através de Cristo Jesus. Pessoas como nós, imperfeitas. Graças a Deus, meus irmãos, porque em Cristo Jesus, Deus nos vê de forma perfeita. Mas Paulo diz que ninguém é justificado pela lei. E por último, meus irmãos, nós vemos que a lei não salva, porque a lei e a fé são mutuamente excludentes. Olha o que ele diz a partir do verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Se você tentar viver pela lei eu não estou dizendo que você não deva procurar obedecer os mandamentos, eu não estou dizendo que Deus está falando assim, não, pode viver de qualquer jeito, de forma alguma. Os mandamentos continuam, nós precisamos observar os mandamentos, mas não para sermos salvos, não para obtermos o favor de Deus, mas devemos observar os mandamentos porque já somos salvos, porque somos gratos, porque amamos ao Senhor. Agora, se você tentar obter os méritos, o favor de Deus e a salvação pela lei, você está excluindo a graça. Então, lei e a fé são mutuamente excludentes, como nós vemos aqui. Cristo, meus irmãos, olha que maravilhoso, nos resgatou da maldição da lei. Nós não poderíamos terminar essa mensagem sem olhar para os versos 13 e 14 e vermos que maravilhoso, o que nos traz esperança e alegria. Nós, pessoas imerecedoras, pecadoras, nós somos resgatados da maldição da lei através de Cristo. Eu vou ler o verso 13 e peço que os irmãos leiam o verso 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Obrigado, irmãos. Finalmente, uma notícia maravilhosa. Uma boa nova, que significa evangelho, é boa nova. Depois de tantas notícias ruins que nós vimos aqui nos versos anteriores, olha que notícia maravilhosa. Nós vemos o apóstolo lança a obra de Cristo contra esse pano de fundo terrível, dramático, que é a condenação e a maldição que a lei traz. Vejam, queridos, que maravilhoso. Diante da mesa do Senhor que nós estamos para participar da ceia do Senhor agora. Veja, queridos, que maravilhoso. Paulo agora explica nesse contexto o que Cristo veio fazer. Ele veio nos resgatar da maldição. Nós estávamos condenados à morte eterna por causa dos nossos pecados. Mas como nós lemos há pouco em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E sabe, queridos irmãos, por que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Não é porque Deus disse assim, não, está tudo bem, deixa para lá. É porque Jesus Cristo, o justo, Ele se colocou no nosso lugar. Nós que merecíamos a ira de Deus sobre nós, nós que merecíamos sofrer a maldição, nós que merecíamos ser pendurados no madeiro, Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar. Jesus Cristo recebeu a ira de Deus sobre ele. Jesus Cristo cumpriu toda a lei e recebeu sobre ele a ira de Deus. Queridos irmãos, o motivo é que toda a raça humana estava debaixo da lei, quer acreditasse nela ou não, estava toda a raça humana condenada. Cristo veio nos libertar dessa maldição universal. A palavra do Senhor, o mesmo apóstolo Paulo, ele deixa claro, todos pecaram e carecem da glória de Deus e o salário do pecado é a morte. E Paulo conhecia Deuteronômio muito bem, e é por isso que Paulo perseguia os cristãos, porque ele sabia do texto que dizia, maldito aquele que for pendurado no madeiro. E quando Paulo ouve a respeito do cristianismo, cujo líder havia sido pendurado no madeiro, ele disse, esse é um maldito, porque a Bíblia diz maldito. Até que Paulo entende, não, Jesus Cristo, meus irmãos, não era maldito por ter pecado.
ele se fez maldição em nosso lugar. E de perseguidor da igreja, Paulo passa a ser alguém que amava o Senhor Jesus de todo o coração, vivendo para Ele, disposto a morrer por Ele, porque Paulo havia entendido que Jesus havia sido feito maldição em seu lugar. Queridos irmãos, a lei não pode salvar. A salvação sempre foi pela fé, por causa da graça de Deus. Jesus Cristo nos libertou da maldição. Nós estávamos condenados, mas Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ao participarmos agora do pão, do cálice, nós nos lembramos, meus irmãos, do que Jesus fez, da obra do Senhor. A lei, queridos, não tolera imperfeição. Como eu disse, Cristo precisou se colocar sob a lei, sob a maldição da lei. Cristo teve que se fazer homem, porque Deus queria que o homem fosse aprovado pela lei. Como nós não conseguimos ser aprovados pela lei, sabe o que Deus fez? Deus enviou alguém que conseguiria. A lei, meus irmãos, ela é a expressão do caráter de Deus, por isso ela continua. Jesus obedeceu de forma perfeita, completa a lei e sofreu o castigo. Então, queridos, nós merecíamos a morte por causa do pecado. Nós merecíamos a morte, eu e você. Mas Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar. A boa notícia é que é evangelho. A palavra evangelho significa isso, boa nova, boa notícia, é que Deus preparou alguém para cumprir a lei em nosso lugar. Então, queridos, Deus não rasgou a lei, Ele enviou Jesus para cumpri-la em nosso lugar. E conforme nós vemos no verso de número 14, Cristo cumpriu as exigências da lei para que pela fé nele recebêssemos as bênçãos do Espírito.